assim seja sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Você quer ouvir a palavra de Deus, irmão? Amém. Para nós aqui é sempre uma alegria, uma honra. É de casa, é um amigo, mas é um grande pregador da palavra. Tenho certeza que vai ser usado como um canal para nós aqui mais uma vez. Pastor Alfredo Campos, você pode receber com um aplauso, Senhor. A paz de Cristo, queridos. Deus abençoe a sua vida abundantemente. É um prazer imensurável estar pregando aqui mais uma vez. Já estive pregando pela manhã. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, privilégio, né? E também ao pastor Rafael pela confiança. Obrigado. Muito bem, vamos à palavra de Deus. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 14. Gênesis, capítulo 21, a partir do verso de número 14. Nos diz assim um texto sagrado: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Até aqui, queridos. Amados, Agar é o tipo de pessoa que carrega marcas emocionais profundas, né? Por que eu digo isso? Porque ela foi usada por um propósito, ela foi rejeitada e depois jogada no deserto. O que isso significa? Que ela representa todos aqueles que passaram por traumas emocionais, rejeição, desprezo, humilhação, invisibilidade. Agar foi essa mulher. Ela foi usada por um propósito e depois abandonada. A gente precisa traçar uma linha no tempo aqui, para que a gente não venha cometer aquilo que os historiadores chamam de anacronismo, né? É quando a gente acredita dados e fatos a períodos errados da história. Então, deixa eu te contextualizar no tempo e no espaço. A Bíblia diz que Abraão desce ao Egito no capítulo 12 do livro do Gênesis. E lá no Egito, resumindo a história, ele recebe presentes de Faraó. E entre esses presentes estavam servos e servas. E Agar é uma dessas servas. Agar, ela é uma escrava egípcia. E ela é dada a Sara por Abraão, e ela passa a ser serva de Sara. Você conhece bem a história? Eu só vou te lembrar. Deus havia prometido a Abraão um filho, mas havia um problema. Sara era estéril.
E a gente só fala que Sara era estéril, né? Mas se você ler Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que ambos já estavam com os membros amortecidos. Não era só Sara que não podia ser mãe. Abraão também não podia mais ser pai. E os anos se passaram, ao ponto de Abraão já estar com 86 anos, quase. E Sara chama Abraão e diz: meu velho, daqui a pouco você vai morrer e você não tem filho. Eu sei que Deus falou com você, eu sei que Deus apareceu a você, eu sei que você tem uma promessa, mas Abraão, não dá mais. Não tem a nossa escrava, a serva egípcia, a Agar? Tem um filho com ela, eu te autorizo, tem um filho com ela. E aí a tua posteridade não vai morrer, você vai deixar um herdeiro. Senão toda a tua herança, o teu nome vai morrer tudo contigo. E Abraão dá ouvido a Sara, tem um filho com Agar, e o nome desse menino é Ismael. E agora se cumpre o que Deus prometeu, porque aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre, sim ou não, irmão? Sim, Deus cumpre. No capítulo 21, agora nasce Isaque, filho de Abraão e Sara. E agora Sara diz para Abraão: Abraão, eu não quero mais essa mulher com esse menino aqui. Não vai dar certo, não vai ser bom, a gente vai enfrentar problema. Manda essa mulher embora, manda esse menino embora. E agora o que faz Abraão? Ele acorda de manhã cedo, diz o texto, de madrugada, pega Agar, o menino Ismael, e dá a eles um odre com água. Se a gente for colocar aqui um odre de pele de cabra, porque o odre, tanto de vinho para água, era feito de pele de animais. Se a gente colocar aqui uma pele de cabra, a gente pode colocar aqui entre 20 a 30 litros de água. Deu a ela pão, uma provisão. E o texto diz que ela entra no deserto de Berseba. E eu parei para meditar nisso. E o Espírito Santo falou algumas coisas no meu coração que eu gostaria de compartilhar contigo. Primeiro, o que Deus fez eu entender o que levou Agar ao deserto foi a rejeição. Ela foi rejeitada. Mas primeiro ela foi usada por um propósito. Foi usada por um propósito, foi barriga de aluguel, e depois foi abandonada em um deserto. Deserto para nós cristãos, talvez você não esteja familiarizado, mas deserto para nós cristãos tem uma conotação toda especial. Deserto significa o dia da notícia ruim. Deserto significa um diagnóstico médico que você não esperava. Deserto significa problema em um casamento, uma dívida, um problema financeiro. Deserto tem toda essa conotação. E a Bíblia diz que ela entra no deserto, e ela entra errante pelo deserto de Berseba. E o que é errante? É sem rumo. O que é errante? É sem direção. Quem sabe o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para você ouvir essa palavra. Quem sabe você esteja vivendo um deserto existencial, psíquico, emocional ou até espiritual. Quem sabe o seu deserto é uma aflição, uma enfermidade. Quem sabe o seu deserto é um problema, como eu já disse aqui, com filhos, casamento, finanças. Eu não sei qual sentimento, eu não sei o que te levou a este deserto, mas eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. O Espírito Santo te trouxe hoje aqui, porque Ele quer acalmar o teu coração. Ele tem uma palavra de restauração para a sua vida. Ei,
Escute uma coisa. Você precisa aprender sobre deserto. Do deserto ninguém sai reprovado. Ou você sai aprovado, ou você permanece lá. Outra coisa que você precisa aprender sobre deserto. Você já viu alguém que mora no deserto? Olha, eu comprei uma bela mansão no deserto Saara. Não. Deserto não é lugar de estadia. Deserto é lugar de passagem. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Que isso que você está vivendo é passageiro. Esse deserto não é um ponto final. É um ponto de transição para algo maior que Deus tem para a sua vida. Quem sabe você entrou hoje aqui com a mente acelerada, o coração palpitando, parece que vai ter um piripaque, porque você quer entender o processo, você está com muitos fios soltos na sua mente, você quer conectar algo, você quer entender o porquê disso tudo. Ei, querido, não é sobre entender o plano, é confiar no caráter de quem fez a promessa. Jesus disse para Pedro em João 13:7, o que eu faço hoje, você não pode entender, mas entenderá depois. Não é sobre entender, é sobre confiar. Louvado seja o nome de Jesus. Quem sabe, em meio a este deserto, você está que nem Agar, você está sem direção. Porque é complicado, como é que você vai tomar uma direção no deserto? O deserto não tem placa de sinalização, não tem estrada. O deserto é um lugar difícil. Durante o dia o calor chega a 50 graus, madrugada o frio chega a 0 grau. Deserto não se colhe, deserto não se planta, obviamente. Você está vivendo em um deserto, tempo de deserto, e está sem rumo. Não sabe o que fazer, não sabe que direção tomar, não é isso? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Senhor, a semana começa amanhã, e aí, como é que vai ser? Eu preciso tomar decisões, eu preciso tomar atitudes. Você está vivendo em um deserto, e você está sem rumo, sem direção. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Naum capítulo 1, versículo 3 diz que em meio à tormenta e à tempestade Deus tem o seu caminho. Mais uma vez, porque isso tem que ficar cravado no teu coração. Naum capítulo 1, versículo 3: em meio à tormenta e à tempestade Deus tem o seu caminho. Você não está vendo a resposta, mas Ele já tem a resposta. Você não consegue enxergar a solução, mas Ele já tem a solução. Você não vê saída, mas Ele já tem saída, porque em meio a essa tormenta e a essa tempestade, Ele vai preparar um caminho, vai te tirar do meio desse labirinto e vai abrir uma porta para você. Pastor, mas todas as portas parecem que estão fechadas. Sim, é por isso que eu amo Apocalipse capítulo 4. O apóstolo João está em uma colônia penal chamada Ilha de Patmos. De lá ninguém saía vivo, ou saía num saco preto ou virava comida de tubarão. João estava nessa ilha, nessa colônia penal, e diz o capítulo 4 de Apocalipse, verso 1, e depois destas coisas, eis que eu olhei e vi uma porta aberta no céu. Mais uma vez, e depois destas coisas, depois dessa luta, depois dessa adversidade, depois dessa tempestade, depois dessas perdas, eu olhei e eis que eu vi uma porta aberta no céu. Ei, querido, quando todas as portas se fecharem na terra, Deus tem para você uma porta aberta no céu. Deus tem para a sua vida uma porta aberta no céu. O Espírito Santo me traz à memória agora o Salmo de Davi, Salmo 27, versículo 5. Isso é para você que entrou aqui desesperado, com medo do amanhã, com medo dos inimigos. Davi diz no Salmo 27, versículo 5, porque no
dia da minha adversidade, tu me esconderás no teu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo. Davi tinha a cabeça dele a prêmio. Só o rei Saul tentou matar Davi de 6 formas diferentes. Só o rei Saul, por 6 vezes, tentou matar Davi de forma pessoal. Mas ele vai dizer: quando os inimigos vierem contra mim, quando a adversidade se levantar contra mim, tu tem um esconderijo e o mal não vai te achar. O mal não vai me achar. E eu perguntei: Espírito Santo, que esconderijo é esse? E o Espírito Santo me levou para o Salmo 91. Eu creio que você vai me ajudar. Aquele que habita... Oh, querido, Deus tem um esconderijo para mim. Deus tem um esconderijo para você no dia mau, e o mal não vai te achar. Satanás não vai te achar. Bala perdida não vai te achar. Sequestrador não vai te achar. Estuprador não vai te achar. O inferno não vai te achar, porque no dia da adversidade, Deus tem um esconderijo para mim e um esconderijo para você. Ah, pastor, mas o negócio está difícil, está esquisito. Pastor, é muita luta, é muita adversidade. Eu fico com 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Quando Paulo diz a Timóteo: ó Timóteo, quantas perseguições e aflições tais quais me sucederam em Icônio, Antioquia e Listra. Quantas perseguições sofri, mas de todas o Senhor me livrou. Mais uma vez, mas de todas o Senhor me livrou. Deus tem livramento para todas as suas adversidades. Ela está no deserto, sabe? Deserto é lugar de miragem, né? Deserto é lugar que a miragem faz você acreditar em coisas que não existem. Por quê? Porque o medo e o desespero, ele distorce a percepção da realidade. Quem sabe você está vivendo em um deserto, como eu já disse aqui, um deserto existencial, um deserto de perdas, de adversidades, e você está vendo coisas que não existem. Por exemplo, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Você acha que todas as desgraças do mundo vão acontecer contigo essa semana agora? Você sabia que 70% dos seus medos nunca vão acontecer? Você sabia disso? Você está distorcendo a percepção da realidade, é por causa do deserto que você está vivendo. Você está distorcendo a percepção da realidade por causa da luta, por causa dos problemas. E você está vendo coisas que não existem. Você está vendo chifre em cabeça de cavalo. Você está vendo tempestade num copo d'água. E aqui vai um remédio. Aqui vai um antídoto. João capítulo 16, versículo 33. Diz Jesus: e tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Outra, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4:6, Paulo vai dizer: não andeis inquietos por coisa alguma, antes apresentai a Deus as vossas petições, os vossos pedidos, em oração e súplica diante de Deus. E o versículo 7 completa o 6, quando Paulo diz: e a paz que excede todo entendimento, guardará também a vossa mente e o vosso coração. Mais uma vez, a paz que excede todo entendimento vai guardar a mente e o coração. Pela terceira vez, e a paz que excede todo entendimento está blindando a tua mente e o teu coração. Você não vai enlouquecer por causa disso, você não vai parar no manicômio por causa disso. Eu declaro pelo poder que há na autoridade, no nome de Jesus, que o espírito de loucura não encontrará lugar na tua casa, e essa paz está blindando o meu coração também, pastor. Tá, você não vai infartar por causa disso. Não há mal que dure para sempre. A qualquer momento Jeová libera uma palavra sobre a sua vida, e esse
deserto tem um fim. A qualquer momento uma porta se abre, a qualquer momento a cura chega, a qualquer momento a provisão vai chegar na tua casa. Ei, em nome de Jesus, receba essa palavra. Deserto é aquele ambiente que nós queremos desistir de tudo. Vai dizer que não. Só eu que já passei por isso aqui? Só eu que confesso os meus erros e falhas? Deserto é o momento que às vezes você quer desistir de tudo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o versículo 15 diz que chegou um momento que acabou a água do odre, acabou o pão. O que significa isso? Que acabaram-se os recursos. E o que essa mulher fez? Preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz que ela coloca o rapaz, porque a palavra aqui em hebraico para criança, jovem, é a mesma, tá? Esse menino aqui, ele não era um menininho de 4, 5 anos não, tá? Se a gente for fazer uns cálculos rápidos aqui, né? Abraão é pai com 86 de Ismael, né? Isaac nasce, Abraão tem 100, já se passaram 14. Agar vai embora quando Isaac é desmamado, entre 2 a 5 anos, 14, 15, 16. Era um menininho aqui de uns 16 anos mais ou menos. E ela coloca esse jovem agora debaixo desse arbusto. E a Bíblia diz que ela se afasta a uma distância de um tiro de arco, que era uma unidade de medida, cerca de entre 100 a 150 metros. Se afasta, porque disse ela, para que não veja eu morrer o menino. E quando eu li isso aqui, irmãos, o Espírito Santo falou comigo algo que eu também queria compartilhar contigo. Aquele menino Ismael era todo o sonho de Agar. Ela não tinha mais ninguém. Ela era uma escrava que foi abandonada em um deserto. Tudo que ela tinha era Ismael. O sonho dela, as idealizações, os objetivos de vida, tudo girava em torno de Ismael. Só que agora aquele menino está morrendo. E ela não quer ver morrer. Ela pensou consigo, olha, é melhor eu me afastar do que eu ver morrer. E aí o que eu queria compartilhar contigo, que o Espírito Santo ministrou meu coração, é que quantas das vezes, nos desertos da vida, acabam-se os recursos, e parece que o nosso sonho vai morrer. E a gente prefere se afastar do que ver morrer. Eu estou falando para a gente aqui que tem Ismael. Você tem sonhos, você tem projetos de vida. Você até começou. O projeto era bom, a ideia era boa. Tantos sonhos. E agora, por causa dos desertos da vida, você começou a se afastar dos seus sonhos, dos seus projetos. Engavetou. Melhor deixar isso para lá. Eu não quero mais saber disso. Deserto é o lugar que muitas das vezes parece que as promessas vão morrer. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: não abandone os teus sonhos. Porque é isso que está queimando aí dentro do teu coração ainda. Foi Deus que colocou. Eu não sei o que é, eu só estou falando o que Deus mandou te dizer. Aquele que colocou os sonhos aí, Ele é poderoso para patrociná-los. Mais uma vez, aquele que colocou os sonhos aí, Ele é poderoso para patrociná-los. Qual é a palavra, pastor? Ismael não vai morrer.
A Bíblia diz que ela se afasta e começa a chorar, mas ela sai do deserto de Berseba com Ismael. A palavra de Deus para a sua vida é: Ismael não vai morrer, o projeto vai continuar. A promessa que Deus te fez é maior que as circunstâncias, maior que o erro, maior do que o pecado que você cometeu, é maior do que os seus problemas e maior do que as suas circunstâncias. Deus é fiel, Deus não é menino, irmãos, precipitado com o microfone na mão, jogando palavras ao vento. Deus não é como um político que aparece de 4 em 4 anos, prometendo coisas que não pode cumprir. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Alegra o teu coração esta noite, porque a palavra de Deus para a sua vida é: Ismael não vai morrer. Deserto é o lugar, né? Onde os recursos e as perspectivas acabam. Acabou o pão, acabou a água. Ela está ali abandonada por Abraão. Quem sabe teve gente que disse para você: estamos juntos, misturados, embolados, somos amigos. Mas quando mais precisou, quando mais você precisou, viraram as costas para você. Deixa eu te falar uma coisa sobre amigos. Amigos não são opcionais, amigos são necessários. Mas nós fazemos amigos em tempo de prosperidade, mas só conhecemos os verdadeiros no tempo da necessidade. Porque você só tem amigos na medida que você é útil às pessoas. É duro o que eu vou dizer, mas é verdade. As pessoas não amam você, elas amam aquilo que você faz. E quando você não puder fazer mais, acabou a amizade. Mas Deus não. Todos podem ter virado as costas para você, mas Deus não vai te abandonar nesse deserto. Acabou a provisão, acabaram-se as perspectivas, mas quando todas as perspectivas acabam, Deus tem a última palavra sobre a sua vida. E o que mais, pastor? Você vai descobrir que Deus te escuta nesse deserto. Versículo 17. Versículo 16 diz que ela começa a chorar. E o versículo 17 diz: e ouviu Deus a voz do menino. E ouviu Deus a voz do menino. Você vai descobrir que Deus te escuta no meio desse deserto. Você acha que Deus não ouviu quando você saiu de casa falando com Ele? Quando você estava arrumando a casa hoje, quando você se levantou, quando você veio para cá no carro, no Uber, a pé, eu não sei. Você acha que Deus não ouviu? Ele ouviu. Ele é Deus de detalhes. Ele ouviu a tua oração. Ele viu o choro de Agar e ouviu a oração de Ismael. E Deus ouviu a voz do menino. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz que Deus aparece a Moisés no Horebe e diz para ele: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o seu clamor e tenho conhecido as suas dores. Deus vê, Deus ouve e Deus conhece. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 17 diz que o anjo do Senhor bradou dos céus, dizendo: não temas, Agar, porque Deus ouviu a voz do menino. A palavra de Deus para a sua vida é: não temas, porque eu ouvi a tua oração. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas a palavra é: não temas. Pastor, mas o inimigo se levantou. Não temas.
Pastor, mas o diagnóstico piorou. Não temas. Pastor, parece que quanto mais eu oro por esse menino, pior ele fica. Não temas. A porta da arca só vai se fechar quando ele entrar e quando essa menina entrar. Não temas. A palavra de Deus para a sua vida hoje é: não temas. Louvado seja o nome de Jesus. Porque não temas? Deus estava destruindo todos os medos de Agar. Irmão, entenda isso aqui. Antes de Deus trazer a provisão, antes de Deus dar a vitória, primeiro Deus está tratando o coração de Agar. Primeiro Deus está tratando as emoções de Agar. Deus está dizendo para ela: opa, por que choras? Não te aflige, não temas. Deus ouviu a voz do menino, e depois Deus dá a provisão para ela. Onde você quer chegar, pastor? Primeiro Deus vai tratar com você, depois Ele vai trazer a provisão. Você lembra de Mateus 14? Na tempestade? Antes de acalmar a tempestade, Jesus diz para os discípulos no versículo 27, ei, sou eu, não temais, tem de bom ânimo. Jesus acalma o coração deles e depois acalma a tempestade. Deus te trouxe hoje aqui, porque primeiro Ele quer acalmar o teu coração, trazer paz para a tua alma, e depois Ele vai te dar vitória total e absoluta sobre esse problema. Você crê nessa palavra? Então levante a sua mão, aplauda Jesus, louve e exalte a Deus. Não temas, Deus ouviu a oração. Já estou partindo para o fim. Versículo 18. O anjo diz: ergue-te, ou seja, fica em pé. Agora Deus está mudando a postura de Agar. Ei, levanta, fica em pé. Deus vai te pôr de pé. Deus vai te levantar dessa situação. Ele é o Deus do Salmo 113, o Deus que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado e o faz assentar entre príncipes. Eu creio no Salmo 27, versículo 13, quando Davi diz: pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Tem bênção de Deus para a sua vida, tem provisão aqui nessa terra, tem milagre. Irmãos, a gente crê no céu de glória, vamos morar lá, mas Deus tem provisão para você aqui nessa terra. Deus tem o melhor para você aqui nessa terra. Você crê nisso? Glória a Deus. Duas coisas e eu termino. Versículo 18: ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aquilo que ela pensou que ia morrer, Deus está dizendo: eu vou tornar grande. Mais uma vez, aquilo que ela pensou que iria morrer, aquilo que ela tinha desistido, que ela estava chorando, Deus estava dizendo: olha, volta para o teu sonho, pega ele com a mão. Por quê? Porque eu vou fazer dele uma grande nação. Não vai só, não, escuta isso que eu vou dizer para você. Não vai só viver, Deus vai tornar grande. Faça assim com a sua mão, porque eu quero abençoar a sua vida. Eu não sei qual é o seu sonho, não sei qual é o seu projeto de vida que você está temendo, achando que já perdeu, que está tudo terminado. Deus manda te dizer: ei querido, ei querida, não terminou e tem mais. Eu vou tornar isso aí grande. Receba, feche a mão e glorifique a Jesus. Glória a Deus. E aqui eu vou concluir o verso 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água. Irmãos, foi Deus que abriu os olhos de Agar. Agora, ela não cavou um poço. Não. Ela viu aquilo que já existia. Então, por que Deus teve que abrir os olhos dela? Porque o deserto, o desespero, o medo e o pavor nos cega, ao ponto de nós não enxergarmos a provisão e as bênçãos de Deus que estão próximas a nós. Só que em meio a este deserto, sabe o que está acontecendo hoje?
Deus vai abrir os teus olhos. Aquilo que o medo, o pavor, o desespero não fazia você enxergar, você vai sair daqui com o teu coração em paz. E Deus vai fazer você enxergar a provisão. Eu posso ouvir um amém? Diga após mim: haverá provisão nesse deserto. O que era o poço? Era a solução para o problema. Não estava morrendo de sede? E agora tem a solução para o problema. O que Deus vai fazer nesse deserto? Simples, vai trazer solução para o teu problema. Agora, escute o que eu vou dizer, porque eu vou concluir aqui. Eu preciso que você redobre a sua atenção. Efésios 3:20, Paulo vai dizer que Deus é poderoso para fazer tudo, mais. Você sabe dizer o que é mais que tudo? Eu não sei o que é mais que tudo. Ele é poderoso para fazer tudo, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou... Por que eu estou dizendo isso? Aqui comigo, olhe para cá, redobre a sua atenção. Deixa nada te distrair agora, não. Eu falei para vocês aqui que no início, que se esse odre fosse feito de pele de cabra, aproximadamente 20 a 30 litros d'água. Então ela estava chorando pelo odre que não tinha mais. Ela achava que ia morrer, ela e o menino. E Deus faz ela enxergar um... Me ajuda a pregar. Ela enxerga um... Quanto de água tem um poço, gente? Eu vou te dar um exemplo de João 4. A mulher samaritana fala para Jesus assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Irmão, Jacó abriu aquele poço centenas e centenas de anos antes daquele diálogo de Jesus com a samaritana. Então a gente parte do princípio que um poço é praticamente uma fonte de água inesgotável. Vamos trazer para os dias de hoje. Ela estava chorando por causa de um copo d'água. E Deus tinha para ela um oceano. Nós somos seres humanos, faz parte da nossa natureza, né? Você está chorando por... Eu não quero dimensionar a sua dor, não é isso. Eu estou querendo te trazer a dimensão do teu Deus. Talvez você esteja chorando por algo que você acha que... eu perdi meu tudo. Deus está dizendo, não, isso é um odre, filho. O que eu tenho para você. É uma fonte inesgotável. Recebe aí, porque eu sou profeta de Deus para a sua vida essa noite. O que Deus tem para você vai muito, 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 muito além daquilo que você acha que está perdendo ou perdeu. Tem provisão para você nesse deserto, tem bênção, mas não é o que você está pensando, não. Vai muito, muito, muito além daquilo que você pensa ou imagina. Glória a Deus. O tempo que vem aí é um tempo de coisas grandes, é um tempo de abundância, é um tempo de aguaceiro e chuvarada. Se prepare para ver surpresa de Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Chorando por um odre, e Deus, não, meu filho, eu tenho aqui, bebe água aí os próximos 5.000 anos. Tu não vai ter mais problema. E aqui eu termino. Deus abriu os olhos de Agar. Porque tem coisas que por nós mesmos a gente não consegue, né? A gente não consegue. Aqui já está no campo do sobrenatural, né? Você levantou cedo, estudou e fez projeto. Tudo que você tinha que fazer, você fez, né? Mas cadê a solução? Agora entra o céu. Aleluia. Uma porta vai se abrir. Ah, irmão, você não recebeu essa palavra, não. Uma porta vai se abrir.
Você chegou no seu limite. Deus viu. Tem provisão te esperando. Você não enxergou, mas Deus vai abrir os teus olhos. Deus abre os olhos dela. E ela enxergou. Irmão, a gente... Nós não somos águia, né? Enxerga quilômetros de distância. Se ela enxergou o poço, é porque estava no raio de visão dela, sim ou não? E se está no raio de visão da gente, dá para andar até lá, né? Dá para andar até lá. Onde eu quero chegar? Que a provisão não estava longe. A provisão estava ao alcance da vista dela. Receba porque vem de Deus para a sua vida. Recebe aí. Aquilo que você está pensando que tem que vir de longe, é uma canetada lá de Brasília, de não sei do que, de não sei da onde. O recurso que você precisa não está longe, está próximo. Ele vai abrir os teus olhos e você vai enxergar. Está perto de você e a qualquer momento vai se revelar. E agora, o versículo 20 diz: e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Ele cresceu no deserto. Foi abençoado no deserto. Você vai prosperar nesse deserto. Meu negócio é tão pequenininho, pastor, meu comércio. Olha onde é, olha onde fica. Você vai prosperar. É aí onde Deus te plantou. Você vai crescer, florescer nesse deserto. E virou flecheiro. Ou seja, ele aprendeu novas habilidades. Você vai aprender novas habilidades. Eu não sei o que você faz para viver, eu não sei qual é o seu ofício, eu não sei. Mas você vai lembrar dessa palavra que o Espírito Santo vai fazer você lembrar disso. Você vai prosperar. Aonde você está passando essa luta é o lugar que você vai prosperar. E Deus vai te trazer novas habilidades. Eu posso ouvir um amém? Fique de pé comigo, por favor. Porque eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pela sua casa. A provisão no deserto. Sabe, antes de orar pela sua família, pela sua casa, quem sabe tem alguém aqui essa noite que está vivendo um tempo de deserto. Sabe, eu falei aqui hoje pela manhã que Jesus, ele é um termo teológico, né? Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Tudo na Bíblia tem que convergir, né, para Jesus. E ele disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba, eu lhe darei de graça, né, a fonte da água da vida. Jesus é esse poço. Quem sabe você está vivendo um deserto existencial, lutas, adversidades. Isso é no campo da mente, no campo da alma, né? E o que você precisa, querido, eu vou logo te dizer: o dinheiro não compra, não vende em farmácia, a Pfizer não fabricou ainda em vacina. Não, o que você precisa só o céu pode te dar, sabe? Jesus é a paz que você precisa. Ele é o caminho que te conduz a Deus. Ele é a verdade que te liberta. É isso. Quem sabe você diz assim: pastor, eu estou preso a coisas terríveis, pastor. Você não tem ideia. Não, pastor, você não tem ideia. 1 João 3,8 diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou ao mundo, para desfazer as obras do diabo. Tá bom para você? Atos 10:38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder e virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu estou no fundo do poço, a mão dele te alcança.
Eu estou preso, pastor, em grilhões, correntes. Ele quebra esses grilhões e correntes por amor a você. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o verso 36 completa o 32 dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou te convidando, não é para a religião, não estou te convidando para a igreja, eu estou te convidando para provar, para ter a experiência de ter Jesus como Senhor na sua vida. Foi o que o pastor Rafael falou aqui em relação ao batismo. Você está esperando virar santo para se batizar? Eu digo a mesma coisa. Ah, pastor, eu estou preso a muitas coisas, eu não posso isso. Não esqueça isso, querido. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esqueça. Venha do jeito que você está. Pastor, deixa o Espírito Santo fazer a obra no seu coração. Faça a sua parte. Tome a sua decisão. Repetindo, não estou convidando você para a igreja, para a religião. Estou convidando você para Jesus. Você precisa de Jesus. A sua família precisa de Jesus. Deus quer trazer paz àquela casa. Só o céu pode fazer isso. Você quer entregar a sua vida a Cristo? Eu quero orar por você. Pastor, como é que eu faço? Eu já tomei minha decisão. Eu quero ter essa experiência, ter Jesus na minha vida. Então faz o seguinte, peça licença onde você está. Venha até o altar aqui, porque eu quero orar por você. Você que quer ter essa experiência de ter Jesus como seu Senhor e Salvador, Senhor da sua casa, Senhor da sua vida, eu quero orar por você. Você que foi um instrumento de Deus para trazer essa pessoa, seja mais uma vez um instrumento de Deus para a vida dela. Diga para ela: se você quiser, eu vou até o altar com você. Ou você, peça ajuda a essa pessoa também, fale com ela. Talvez hoje seria o único lugar na vida que você jamais imaginou estar. Na igreja. O Espírito Santo trouxe você. Você está na casa de Deus. Jesus te ama. 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 Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer Aleluia. que vai acontecer. Deus mandou te falar que tu É sobre isso. Viu? A gente não está te convidando para a igreja, para a instituição, não. É Jesus. É Jesus. Quem sabe você está afastado do Evangelho? Hein? Quem sabe você saiu de casa dizendo assim: Deus fala comigo. Eu creio que Deus falou contigo. Né? Olha, eu costumo dizer uma coisa, eu não estou dizendo para você que hoje é a sua última oportunidade. Mas de uma coisa eu sei, Deus está te dando uma grande oportunidade. E se for a sua última oportunidade? Você está esperando o quê? Você vai morrer nesse deserto. Jesus é a solução. Os livramentos que você teve, sabe o que foi? Foi uma mãe orando por você, um pai, um amigo, um pastor, para que você tivesse a oportunidade de estar hoje aqui. Isso é sério, a gente não pode brincar com... É muito sério, a gente está falando da eternidade, gente. Isso é muito sério. Volta para Jesus hoje. Renova a sua aliança com Cristo hoje. Pastor, eu já fui à frente, já algumas vezes na minha vida. Não, você não está entendendo. Hoje não é mais uma noite, é a noite que Deus decidiu. Você quer voltar para Cristo? Eu, pastor, não posso fazer nada por você, mas Jesus pode fazer. Se você quer, nós vamos orar. Se você quer, ainda dá tempo. Vamos orar, estenda as suas mãos para cá. Senhor, aqui estão estas vidas que te reconhecem como único e suficiente Salvador. Um dia eu tomei essa decisão. Um dia minha mãe e meu pai tomaram essa decisão. Minha irmã tomou essa decisão. Senhor, eu nunca provei algo tão impactante, tão maravilhoso,
a paz que só o céu pode dar. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço por essas vidas. Pai, que seja anulada agora toda palavra de maldição, obra de feitiçaria não vai prevalecer, pacto do passado está sendo destruído agora pelo poder que há no nome de Jesus. Escreve o nome delas no livro da vida, traz paz, salvação e vida eterna. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridas, a gente precisa de um minutinho da atenção de vocês. A gente quer dar de presente para vocês um livro, uma enciclopédia não, é uma encadernação especial do Evangelho de João. Ali está o plano da salvação, os milagres de Jesus. Pode ser? É só um minutinho, tá bom? Só acompanha essas queridas que estão abraçando vocês aí, tá bom? Você pode aplaudir Jesus? Eu quero orar pela sua vida. Vamos fazer o seguinte, coloca a mão no seu coração. Pastor, por que a mão no meu coração? Não sei, eu sei sentir. Botar a mão no coração, vou botar até no meu aqui também. A Bíblia diz que do coração procede a saída da vida, né? Vamos orar. Você vai orar pela sua família, tá? Por aqueles que estão aqui ou por aqueles que não estão aqui. Você sabia que H deu um nome para Deus? Que isso, pastor? É Gênesis 16, 13. Ela chama ele de El Roi, o Deus que me vê. O Deus que me vê em meio ao deserto. Senhor, Tu és o Deus que nos vê. Nós não estamos sozinhos. Não estamos ao léu da nossa própria sorte. Não estamos abandonados em um deserto. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso guia. Abençoa cada família aqui da ADVEC Barra. Traz provisão. Trata o coração e a mente. Traz provisão. Recursos para a manutenção dessa família. Guarda os nossos filhos aonde estiverem, debaixo da Tua boa mão de Deus. Nós declaramos que toda ferramenta preparada contra a nossa família não vai prevalecer. Nós declaramos que nós vamos entrar no céu com a nossa família, com a nossa casa, e declaramos que a nossa família é do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Deus te abençoe. Aleluia, você foi abençoado. Você pode dar mais uma palavra sobre pela vida do pastor Alfredo. Glória a Deus, coloca essa palavra no seu coração. Que você tenha uma semana abençoada. Eu deixo aqui agradecer, né, e pedir. Semana corrida a gente acaba esquecendo, passa o culto, muita coisa para fazer, né, as orações aqui pelo meu pai. Meu pai passou mal no domingo passado, né, faz uma semana hoje. Ele mora em Teresópolis. Foi lá socorrê-lo, ele se internou no hospital lá, e como ele é militar, aposentado, né, então lá a internação fica por alguns dias, depois só ser transferido aqui para o Rio de Janeiro, aqui para Rio Comprido, para o Hospital do Bombeiro, mas lá fez todos os exames, tudo certinho, graças a Deus, né, e deu alguns problemas de coração. Ele já tinha alguma coisa, né, e não trata da forma que tem que tratar, essa também é uma verdade, e deu algumas coisas no coração, ele vai precisar estar internado no Hospital de Rio Comprido, desde terça-feira, né, e vai precisar colocar um marca-passo no coração, né, e fazer essa operação. Já está lá, já foi solicitado, está na fila, né, já pediram. Se Deus quiser, essa semana ainda faz essa operação, né, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus é soberano e continua no controle de todas as coisas, né? Então minha gratidão a vocês que já estão orando, e como eu não pedi essa semana, fica aqui o meu pedido para a igreja. Eu creio no poder da oração. Aquilo que a igreja liga na terra é ligado no céu. Então, se você puder, inclua aí nas suas orações Onésimo. Se você não lembrar, pai do pastor, Deus vai saber, né? Onésimo, irmão. Diz aí, Onésimo. Onésimo, é isso aí mesmo. Aquele que alegrou Paulo na cadeia. Onésimo, é ele. E alegra, está alegrando no hospital, na ambulância. Quando a ambulância chega lá, o pessoal veio falar comigo: rapaz, teu pai fez a gente vir rindo de Teresópolis até aqui. Esse é o Onésimo mesmo.
Então inclua nas suas orações, já deu tudo certo. Que você tenha uma semana abençoada, de paz, de alegria, de prosperidade, de boas notícias, de surpresas. Que a mão de Deus esteja sobre você, sobre a tua família, te guardando, te livrando de todo mal. E que essa seja a melhor semana da sua vida até aqui. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine em nossos corações agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Que você vá em paz.